Olá, cursistas, bem-vindos ao curso de especialização em Gestão Pública Municipal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sandra, sou graduada em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros, mestre em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Vou ministrar para vocês a disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos. A disciplina está dividida em duas unidades. Na primeira unidade, discutiremos as dimensões históricas do Estado e seus problemas sociais. E na segunda unidade, trataremos dos principais problemas sociais do Brasil, dando ênfase à saúde e à educação. Vamos para o slide 1. Vamos iniciar pelo objetivo do capítulo 1, cujo título é Dimensões conceituais e históricas do estudo dos problemas e políticas sociais. Bem, vamos falar sobre os conceitos e historiar os problemas que os países de todo o mundo vêm passando na contemporaneidade e analisar a trajetória das políticas sociais no mundo, aqui e no Brasil. Para isso, necessitamos discutir alguns conceitos e algumas teorias para entender as políticas sociais na atual conjuntura. Bem, sabemos que as leis, as tecnologias e tudo que usufruímos atualmente é resultado do pensar e agir de outras gerações, inclusive os sistemas políticos, os modelos sociais, ou seja, as instituições da atualidade são fruto de movimentos sociais e das elites políticas. Para entender o conjunto de forças políticas e sociais que está na sua estrutura, é essencial uma análise da evolução histórica. Como esse Estado se formou? Qual o papel dos movimentos políticos e da elite na construção desse modelo institucional? Como o Estado brasileiro contemporâneo tem enfrentado alguns dos principais problemas sociais que nos afetam na atualidade? Como articular os fatos históricos, políticos, culturais e sociais de forma que contribua para o desenvolvimento desse processo ainda em movimento? Vamos ao slide 2. Percebemos que os maiores problemas a serem enfrentados na contemporaneidade são a pobreza, a desigualdade e a exclusão social, razão pela qual tem se tornado preocupação não só do Estado, como também de outros organismos, a exemplo das agências multilaterais de fomento ao desenvolvimento, como a Organização das Nações Unidas, ONU, e o Banco Mundial. Até a década de 1970, imaginava-se que o crescimento econômico era a base, o alicerce para solucionar problemas relacionados à pobreza, à desigualdade e à exclusão social. Ou seja, uma vez que este ocorresse a taxas razoáveis, a distribuição da riqueza e da renda se daria de forma automática. Entretanto, as estruturas do capitalismo não permitem que isso ocorra. Temos como exemplo países que, apesar de terem crescimento satisfatório e possuir grandes riquezas, apresentam desigualdades extremas. O Brasil pode ser citado nesse contexto, pois, apesar de possuir grandes riquezas e crescimento econômico elevado, é um dos países mais desiguais do mundo, estando com índices superiores a diversos países da América Latina, África e Ásia. Assim, tanto o Brasil como outros países em desenvolvimento vem deslocando o foco das análises da pobreza para o problema da desigualdade. Nesse slide, percebemos a proximidade de duas áreas que demonstram exatamente o que estamos discutindo: desigualdade, onde uma apresenta alto padrão de vida, prédio de luxo, piscinas e todas as amenidades que fazem com que o cidadão usufrua de todo o bem-estar possível. Ao seu lado, um grande bolsão de pobreza, onde faltam as condições básicas para uma boa qualidade de vida, saneamento básico, ou seja, água potável, rede de esgoto, coleta de resíduos sólidos, drenagem urbana, faltam escolas, postos de saúde, áreas de lazer, sendo visível a proximidade física e, apesar disso, uma grande distância social. Pobreza e desigualdade. Vimos que vem ocorrendo um deslocamento do foco das análises da pobreza para o problema da desigualdade. Mas o que diferencia mesmo estes dois termos? Bem, enquanto a pobreza afeta os indivíduos, os membros de uma população que não possuem os meios de subsistência adequado, a desigualdade atinge o conjunto da população em sua totalidade e diz respeito à distribuição de renda de uma população ou sociedade. O índice de Gini é um indicador que calcula a disparidade de renda, variando de 0 a 1,
Quanto menor o índice, menor a disparidade. O gráfico mostra que a África do Sul é o país mais desigual do mundo, seguido por Namíbia, Haiti, Botsuana. O Brasil apresenta maior desigualdade que países como Guiné-Bissau, Suazilândia, Panamá, Honduras, Chile, Ruanda, Congo, Costa Rica, Quênia, entre outros. Quanto à pobreza, é definida como insuficiência de renda de determinado indivíduo, grupo ou população. E existe uma forma adequada de medir essa insuficiência de renda, que é através do PIB, o Produto Interno Bruto, per capita de um país ou um percentual da renda média, mediana, de seus habitantes. Porém, existe uma limitação desse parâmetro, pois ainda hoje existem populações que utilizam outros meios de trocas que não o dinheiro para a sua subsistência. Temos como exemplo os índios na Amazônia brasileira, indivíduos que obtêm seu alimento através de hortas, pomares e criações. Entretanto, esse indicador ainda é bastante utilizado em programas de combate à fome e à miséria. É usado para estabelecer critérios de pobreza absoluta, ou seja, demarcar quem são os pobres e os indigentes em determinada população. Vamos ao slide 6. Bem, utilizando esse indicador, podemos definir uma linha de pobreza representada por um valor de renda, individual ou familiar, capaz de garantir a satisfação de necessidades básicas de alimentação, vestuário, habitação, educação, entre outros. Mas quem são os pobres? São aqueles que não possuem renda suficiente para garantir essas necessidades básicas. Os indigentes possuem rendimentos ainda mais baixos, não conseguindo nem o básico para a garantia de sua sobrevivência. Entretanto, é bem complicado fixar o custo de necessidades básicas não alimentares, pois há variação qualitativa conforme os contextos socioculturais, como também seus custos monetários, variam de acordo com cada realidade. Por esse fato, uma linha de pobreza absoluta estaria sempre atravessada por critérios relativos, o que faz com que estudiosos e técnicos utilizem o conceito de pobreza relativa, que leva em consideração o padrão de vida de cada sociedade, ou seja, utiliza-se a renda média ou mediana de uma população específica. No slide 7, a renda expressa a qualidade de vida de uma sociedade? Não expressa, pois existem outras necessidades a serem atendidas, tais como saneamento, educação, habitação, saúde, cultura, liberdade, entre outras. Em função disso, analistas e órgãos internacionais buscaram durante as décadas de 1970 e 1980 por indicadores mais apropriados que dessem conta dessa variedade de fatores. Assim, foi proposto em 1996, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, outro indicador para aferir a renda média da população, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, composto a partir de indicadores de renda, taxa de alfabetização e expectativa de vida ao nascer. Apesar de apresentar também limitações por se tratar de um valor médio, e por isso encobrir grandes disparidades existentes no país e por não envolver algumas questões sociais e ambientais, ainda assim contém parâmetros que permitem classificar melhor o nível de bem-estar da população. Quanto às desigualdades sociais, a persistência da pobreza é decorrente de grandes desigualdades de renda e de acesso a serviços existentes entre grupos de determinada sociedade. Sabemos que há muitos países que não são pobres, mas desiguais, pois apesar de possuir um PIB elevado, possuem um grande contingente de pobres. O relatório da Oxfam ratifica essa afirmação ao destacar que não é possível erradicar a pobreza no mundo sem reduzir drasticamente os níveis de desigualdade. O relatório aponta ainda que a desigualdade atinge a população mundialmente, pois 1% mais rico do mundo possui a mesma riqueza que os outros 99%, e apenas 8 bilionários possuem o mesmo que a metade mais pobre da população no planeta. Que o Brasil reduziu suas desigualdades entre 1988, época da promulgação da Constituição Federal, e 2015, sendo reduzida de 37% para menos de 10% a parcela de população abaixo da linha da pobreza. Apesar de, nos últimos 15 anos, o Brasil ter
tirado da pobreza mais de 28 milhões de pessoas, a grande concentração da renda no topo se manteve estável. E de que a desigualdade e a pobreza são evitáveis e que a sua criação e persistência são frutos de escolhas políticas injustas que refletem a desigual distribuição de poder nas sociedades. Em função de tudo isso, surgem dois grupos: dos cidadãos, que são indivíduos que possuem seus direitos civis e políticos garantidos, e os excluídos, que são aqueles sem essa garantia. Mas o que vem a ser exclusão? Excluído de quê? A exclusão diz respeito ao não pertencimento a determinado grupo, que pode ser grupos religiosos, famílias, tribos, nações, entre outros. De acordo com Bonelli e Frantz, a exclusão social tem geralmente sido tratada no Brasil a partir de um enfoque relacionado à restrição de renda. Porém, a exclusão social tem dimensões bem mais amplas. A exclusão social neste país configura-se como marca inquestionável do desenvolvimento capitalista. De acordo com Marshall, cidadania é o oposto da exclusão. Um cidadão é aquele indivíduo que tem os direitos civis, políticos e econômicos garantidos pelo Estado. A cidadania diz respeito ao sentimento de pertencimento e lealdade a determinado grupo, ou seja, um cidadão possui não só direitos, mas deveres também. Fazem parte desses direitos os direitos civis, que é a liberdade individual, direito de ir e vir, direito político, que é o direito de votar e de ser votado, direitos sociais, que é o direito à segurança, alimentação, educação e uma infinidade de outros direitos garantidos constitucionalmente pela Constituição Federal Brasileira. O maior problema é que, apesar da Constituição de 1988 ter sido um grande avanço em direção aos direitos dos cidadãos, na prática nem sempre ela é aplicada. E ainda que conste na lei, diversos desses direitos não são garantidos pelo Estado. No tópico A Proteção Social promovida pelo Estado, vimos que a intervenção do Estado na proteção dos indivíduos foi um divisor de águas no desenvolvimento do mundo capitalista ocidental, quando, em meados do século XX, as sociedades europeias passam a obter altos níveis de desenvolvimento econômico e de bem-estar social. Entretanto, ao estabelecer seus sistemas de proteção, ocorrem diferenças significativas na forma de organizar de cada país. Ainda que possua essas diferenças, os gastos públicos nas diversas nações provocaram muitos questionamentos, pois o estado de bem-estar social gerou déficits públicos e impediu o crescimento econômico. Em função disso, foi necessário implementar reformas como estratégia de redução da responsabilidade do Estado na proteção social, e o mercado passa a fornecer planos de saúde e de previdência privados, seguros de vários tipos e financiamentos imobiliários. Conforme Santos, 2014, ainda que distintos, os reflexos dessas reformas trouxeram um aumento significativo da vulnerabilidade dos segmentos trabalhadores em diversos países, assolados também por uma grande redução dos postos de trabalho, por causa da extensa reestruturação produtiva ocorrida na mesma época. Na América Latina, com algumas exceções, os efeitos dessas reformas foram ainda mais drásticos, por ter sistemas de proteção inconsistentes. No slide 9, vejamos aqui, quando o Estado passou a pensar essa proteção social? Bem, no período da escravidão, o sustento mínimo era garantido. Apesar da qualidade de vida ser muito ruim, ainda existia essa proteção. Porém, com o surgimento do capitalismo e da sociedade de mercado, período que vai do século XVI ao XIX, na Europa Ocidental, surge também o aumento de pobres nas cidades, ou seja, ao vagarem pelas ruas, passaram a ser percebidos. Na figura, podemos perceber a grande quantidade de pobres nas ruas de um bairro pobre de Londres, em 1872. A estrutura social da época era dividida em 3 estratos: clero, os proprietários de terras, os senhores e os servos. Era de responsabilidade dos servos trabalhar a terra, cuidar dos rebanhos e fazer atividades domésticas. Tinham o direito de utilizar parte das terras dos senhores para sua subsistência, porém sempre oferecendo uma contrapartida.
os servos eram os pobres de hoje e, de alguma forma, eram incluídos naquele sistema feudal, como pode ser percebido na base da pirâmide, que já naquela época os pobres eram em grande maioria. Existiam outros pobres nesse período, pessoas alheias aos feudos, porém, estes não faziam parte da preocupação das autoridades da época. Pelo contrário, eram combatidos agressivamente. A partir do período de acumulação primitiva de capital, é que os pobres passaram a ter maior visibilidade. Mas vamos esclarecer o termo. No que resulta a acumulação primitiva do capital, isto é, sua gênese histórica? De acordo com Marx, 1867, a expropriação dos produtores diretos é consumada com o mais implacável vandalismo e sob os impulsos das paixões mais infames. A propriedade privada, constituída por meio do trabalho próprio, fundada, por assim dizer, na fusão do indivíduo, trabalhador isolado, independente, com suas condições de trabalho, cede lugar à propriedade privada capitalista, que repousa na exploração de trabalho alheio, mas formalmente livre. Na medida em que não é transformação direta de escravos e servos em trabalhadores assalariados, ou seja, mera mudança de forma, ela não significa mais do que a expropriação dos produtores direto, isto é, a dissolução da propriedade privada fundada no próprio trabalho. Neste período, ocorre o aumento do contingente populacional nas cidades, em função da grande massa de pessoas expulsas do campo. Assim tem início importantes mudanças nas formas e nas relações de trabalho. Esse fato faz com que aumente a circulação de pessoas nas cidades europeias em busca de trabalho, levando ao aumento da pauperização. É preciso, então, buscar formas de minimizar essas questões, razão pela qual são criadas leis, a exemplo da Lei dos Pobres, com o propósito de proteger os pobres, como também diminuir as ameaças que estes representam em relação a doenças, crimes e degradação dos costumes. Essas foram as primeiras iniciativas governamentais voltadas à proteção social. A Constituição do Estado moderno é a instituição fundamental para o aparecimento do que conhecemos hoje como políticas públicas. O Estado moderno se torna um mediador civilizador, abarcando as funções de regulação social e de provisão de bens públicos. O Estado moderno foi condição essencial para o surgimento de políticas públicas consagradas hoje como políticas sociais. Nos séculos XVIII e XIX, o processo de industrialização se intensifica, aumentando ainda mais a pobreza. Karl Polanyi, citado por Santos, destaca que, no coração da Revolução Industrial do século XVIII, ocorreu um progresso miraculoso nos instrumentos de produção, o qual se fez acompanhar de uma catastrófica desarticulação nas vidas das pessoas comuns. Que moinho satânico foi esse que triturou os homens, transformando-os em massa? Qual foi o mecanismo por cujo intermédio foi destruído o antigo tecido social e tentada, sem sucesso, uma nova integração homem-natureza? Com todas essas transformações, os trabalhadores na condição de assalariado agora deveriam suprir suas necessidades básicas: comida, habitação, vestes, entre outros. Aqueles sem espaço no mercado de trabalho seriam os excluídos da sociedade, ou seja, o trabalhador deveria buscar no mercado não só os meios para sua sobrevivência, mas quaisquer bens ou serviços que desejasse. Em função disso, há desemprego e incerteza, porém no final do século XIX e início do século XX, ocorre a instituição de sistemas de produção social, trazendo esperança para aqueles que viviam na insegurança, pois a doença, a velhice e até mesmo a morte do provedor de família era preocupante. A lei dos pobres vai sendo banida gradativamente com a expansão das ideias liberais. Vamos falar um pouco sobre o que é o liberalismo? Stewart Júnior nos esclarece que o liberalismo é uma doutrina política. Como uma doutrina política, o liberalismo não é neutro em relação aos fins que o homem pretende alcançar. Pressupõe que a imensa maioria das pessoas prefere a abundância à pobreza. Procura mostrar qual o melhor meio de atingir esse objetivo.
O liberalismo, portanto, é uma doutrina voltada para a melhoria das condições materiais do gênero humano. Seu propósito é reduzir a pobreza e a miséria, e o meio que propõe para que esse objetivo seja atingido é a liberdade. O pensamento econômico e a experiência histórica não conseguiram, até hoje, sugerir um outro sistema social que seja tão benéfico para as massas quanto o liberalismo. Não é pelo desdém aos bens espirituais que o liberalismo se concentra exclusivamente no bem-estar material do homem, mas pela convicção de que o que é mais alto e profundo no homem não pode ser tocado por qualquer tipo de regulação externa. O liberalismo busca produzir apenas o bem-estar exterior, porque sabe que as riquezas interiores, espirituais, não podem atingir um homem de fora, mas somente de dentro, de seu próprio coração. O liberalismo não visa a criar qualquer outra coisa a não ser as precondições externas para o desenvolvimento da vida interior. No Estado moderno, a justiça se torna uma instituição formal, e o que é justo ou injusto depende de sua conformidade ou não com as leis. Conforme Kelsen, existiram e existem várias formas de justiça, diversas e até mesmo contraditórias entre si. Essas normas foram e são utilizadas para legitimar sistemas sociais os mais distintos. Pontua que o papel da ciência perante as normas é apenas analisá-las objetivamente e descrevê-las, e não decidir se são justas ou injustas. Ou seja, a justiça pode variar dependendo do contexto. Para os liberais, a justiça vai depender do mérito de cada um. Se você se esforçou para conseguir tal objetivo, terá direito a ele. Como estratégia de contenção do movimento operário de ideias socialistas, como também pelo amadurecimento do capitalismo industrial, é necessário organizar melhor o mercado de trabalho. Assim, ressurgem no final do século XIX os sistemas de proteção social, com base no princípio da necessidade e em decorrência das lutas operárias pela redução da jornada de trabalho. Nesta época, não havia regulamentação. O primeiro destes sistemas surge na Alemanha, Partido Social Democrata Alemão. Vale lembrar que é a terra de Karl Marx, maior representante do socialismo. Este sistema se baseava em seguros sociais, atendendo no início apenas os trabalhadores das indústrias, sendo financiado por contribuições do Estado, pelos próprios trabalhadores e pelos empregadores. Os benefícios recebidos dependiam das contribuições dos trabalhadores, que eram proporcionais. Porém, esses sistemas de seguro eram insuficientes, pois poucos dos trabalhadores recebiam pensão por velhice ou por morte, ficando suas famílias desamparadas. A maioria falecia jovem. Quando isso não ocorria, trabalhavam até a idade avançada e terminavam suas vidas dependentes dos filhos. Santos, 2014, pontua que a Primeira Grande Guerra destrói a maioria dos sistemas de proteção social existentes, ou lhes impõe severos limites, em função do esforço de guerra. Só após a Segunda Guerra Mundial que novos sistemas aparecem e então se expandem em escalas sem precedentes. O Plano Beveridge e as origens do Estado do Bem-Estar Social. Esse plano diz respeito a um estudo encomendado pelo governo britânico para a reforma do sistema de seguros sociais inglês, dando origem a uma nova configuração da Seguridade Social inglesa. Tinha por objetivos unificar os seguros sociais existentes, estabelecer o princípio da universalidade para que a proteção se estendesse a todos os cidadãos e não apenas aos trabalhadores, igualdade de proteção, tríplice forma de custeio, porém com predominância do custeio estatal. O plano Beveridge tinha cinco pilares. A, necessidade. B, doença. C, ignorância. D, carência, desamparo. E, desemprego. Era universal e uniforme, visava ser aplicado a todas as pessoas e não apenas a quem tivesse contrato de trabalho, pois o sistema de então não atingia quem trabalhava por conta própria. Tinha por objeto abolir o estado de necessidade. Objetivava proporcionar garantia de renda às pessoas, atacando a indigência.
Os princípios fundamentais do sistema eram horizontalidade das taxas de benefício de subsistência, horizontalidade das taxas de contribuição, unificação da responsabilidade administrativa, adequação dos benefícios, racionalização e classificação. Estado de bem-estar social. Mas qual a sua definição? É aquele que assume a proteção social de todos os cidadãos, patrocinando ou regulando. Saúde, educação, habitação, previdência, assistência social, normatizando relações de trabalho e salários e garantindo a renda em caso de desemprego. Até o início do século XX, prevalecia o laissez-faire, mercado livre e altamente competitivo nas economias ocidentais. Após graves crises como o crack da Bolsa de Nova York, em 1929, John Maynard Keynes propôs um planejamento econômico a partir do Estado, que deveria criar estratégias para garantir o pleno emprego. Diversas reformas, como investimento na produção, regulação das relações de trabalho e oferta de serviços sociais básicos, foram realizadas. Isso possibilitava o trabalho com tranquilidade, tendo suas rendas empregadas no consumo de bens. Outros benefícios surgiram a partir disso, como a geração de empregos nos serviços públicos, o que dinamizava ainda mais a economia. As transformações decorrentes desse modelo já vinham sendo adotadas nos Estados Unidos desde 1930, na tentativa de equilibrar a economia após a recessão decorrente da crise da Bolsa de Nova York. Posteriormente, foi adotado na Europa em construção, permitindo um rápido crescimento econômico e grande abundância no capitalismo, resultando nos anos de ouro e que tiveram duração até o início da década de 1970. Essa figura retrata bem esse período, cujo modelo econômico se somava a um modelo industrial de produção em massa desenvolvido inicialmente na fábrica americana de automóveis Ford, no início do século XX. O princípio era produção em massa para consumo de massa. O modelo de produção em massa fordista foi universalizado e combinado com as técnicas de administração científica tayloristas, ao passo que foram ampliados diversos direitos sociais, o que suavizou temporariamente o conflito inerente à relação capital-trabalho até a crise de seu padrão de acumulação. O Estado arrecadava os impostos e assegurava certos direitos trabalhistas. O patronato se comprometia com o pagamento dos altos salários inspirados no modelo produtivo de Ford, e os trabalhadores suportavam as formas fordistas tayloristas de exploração do trabalho. Manuel Castells destaca que o Fordismo é um modelo de produção em massa ou simplesmente Fordismo. Fundamentou-se em ganhos de produtividade obtidos por economias de escala em um processo mecanizado de produção padronizada com base em linhas de montagem, sob as condições de um grande mercado por uma forma organizacional específica. A grande empresa estruturalizada nos princípios de integração vertical e na divisão social e técnica institucionalizada de trabalho. Esses princípios estavam inseridos nos métodos de administração conhecidos como Taylorismo e organização científica do trabalho. Esse modelo foi universalizado e diversos direitos sociais foram ampliados, o que suavizou temporariamente o conflito inerente à relação capital-trabalho. Vamos falar um pouco sobre os modelos de estado de bem-estar social. Vejamos, em vários países em que o estado de bem-estar social avançou, ainda que economicamente estes apresentassem semelhanças, os modelos adotados por eles se diferem bastante. Assim, os tipos de benefícios e serviços oferecidos, as formas de sua previsão e de financiamento variam de um para o outro. Essa variação tem chamado a atenção de estudiosos que buscam entender os porquês dessas diferenças. Spink e Anderson realizou alguns estudos sobre os arranjos de proteção social de 18 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, chegando a algumas conclusões. Por exemplo, que estes apresentam diferenças e semelhanças em 3 aspectos:
grau de participação do Estado nas despesas com a proteção social, grau de abrangência da cobertura aos cidadãos, grau de proteção oferecida ao trabalhador, ou seja, garantia das condições básicas de sobrevivência, empregado ou desempregado, grau de descomodificação da força de trabalho. Utilizando diversos indicadores, Anderson calcula um índice de descomodificação, sendo que quanto maior o valor desse índice, maior é, segundo essa tese, a capacidade de um sistema de seguridade social de emancipar os indivíduos de sua dependência do mercado. Vejamos no slide 16 o que vem a ser a descomodificação. É derivada da palavra inglesa commodity, que significa, no âmbito do comércio, uma mercadoria barata. Segundo Anderson, o capitalismo industrial transformou o trabalho assalariado em commodity, já que o trabalhador depende inteiramente da força de trabalho para a sua sobrevivência. Ao ter acesso a bens e serviços necessários à sua sobrevivência através do Estado, não precisando comprá-los com seu salário. Isso vai garantir maior poder de barganha em suas negociações relativas a emprego e renda. A garantia de direitos sociais mínimos aos trabalhadores permitiria a estes, segundo essa visão, valorizar sua força de trabalho, daí a ideia de descomodificação. Para identificar um índice de descomodificação, Anderson utiliza algumas variáveis para o seu cálculo, como pensão mínima, taxa bruta de reposição de uma pensão padrão, número de anos de contribuição e a alíquota do valor da pensão que é financiada pelos indivíduos. Assim, a partir da análise de diversas variáveis em países selecionados, Anderson conclui que haveria 3 modelos de estado de bem-estar social, os quais ele chama de regimes: o regime social-democrata, os regimes conservadores e o regime liberal. Mas, mais do que distinguir a existência desses 3 regimes de distribuição de serviços sociais, Anderson articula sua existência às condições de sua emergência, ou seja, evidencia a matriz de poder que os tornam viáveis. De acordo com Nogueira, 2001, no modelo liberal, a intervenção do Estado só ocorre em casos de riscos sociais sem possibilidade de serem resolvidas pelas instâncias usuais. O esforço individual, a família, as redes comunitárias solidárias e o mercado. Entretanto, a intervenção do Estado deve ser limitada, temporária e pontual, exigindo mecanismos de inclusão extremamente seletivos aos programas de proteção social. Os custos da reprodução social são financiados basicamente pela contribuição individual e mecanismos de seguros privados. No modelo conservador, a proteção deve ser responsabilidade de cada um pelo seu mérito, pela sua capacidade produtiva, ou seja, pelo seu desempenho individual. A intervenção estatal é parcial, mas somente para organizar a proteção e não financiá-la ou subsidiá-la. Se caracteriza por vincular estreitamente a ação protetora do Estado ao desempenho dos grupos protegidos. Quem merece, ou seja, quem contribui para a riqueza nacional e ou consegue inserção no cenário social legítimo, tem direitos a benefícios diferenciados conforme o trabalho, o status ocupacional, a capacidade de pressão, etc. Este padrão se caracteriza por ser hierarquizante e segmentador. Deitaria raízes num conjunto de influências conservadoras, tais como estatismo, reformismo, paternalista, catolicismo, corporativismo e hierarquizante. No modelo social-democrata, ocorre a maior participação do Estado nos gastos com a Seguridade Social. As políticas sociais, nesses casos, têm um cunho universalista e abrangente e incluem áreas distintas, tanto na esfera econômica como social, tais como educação, saúde, habitação, trabalho, previdência, etc. Os serviços e benefícios são compreendidos e garantidos como direitos sociais, como forma da sociedade solidariamente organizada a resguardar um patamar de igualdade para todos. Anderson afirma que nesse regime, em vez de tolerar um dualismo entre Estado e mercado,
Entre a classe trabalhadora e a classe média, os social-democratas buscaram um welfare state que promovesse a igualdade com os melhores padrões de qualidade, e não uma igualdade das necessidades mínimas, como se procurou realizar em toda parte. Vejamos os modelos de Estado de proteção social de Anderson. Como podemos observar, o modelo social-democrata apresenta alto grau de descomodificação, alto grau de universalidade e alto grau de participação do Estado. Os países que são incluídos nesse regime são Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca. O regime conservador apresenta médio grau de descomodificação, médio grau de universalidade e alto grau de participação do Estado. Os países incluídos nesse regime são Alemanha, França, Itália, Bélgica e Holanda. No regime liberal, tanto o grau de descomodificação como de universalidade e participação do Estado são baixos. Países incluídos nesse regime são Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, pós-1980. A determinação das diferenças entre os tipos de estado de bem-estar social propostos por Spink e Anderson possui forte poder explicativo relacionados a fatores políticos, sendo influenciadas por 3 variáveis específicas: o padrão de formação da classe trabalhadora, o processo de construção de coalizões políticas durante o florescimento da sociedade industrial, a herança recebida por cada sociedade relativa à hierarquia de seus grupos de status e a distribuição de privilégios entre estes. Vejamos as implicações do estado de bem-estar social na nova ordem mundial. Bem, o envelhecimento da população em diversos países do mundo, onerando em muito os gastos públicos com aposentadorias e padrões, aliado à redução de postos de trabalho em decorrência das inovações tecnológicas, são fatores que põem em xeque o uso desse modelo, fato pelo qual este passa a ser questionado. Com as transformações que ocorrem no mundo, como a crise do choque do petróleo, a introdução de inovações tecnológicas, melhoria das comunicações e dos transportes, o surgimento de instituições supranacionais que põem em risco a soberania do Estado, tudo isso vai impactar de alguma forma na organização interna de qualquer nação, trazendo reflexos mundiais. Isso vai exigir uma reorganização política e econômica. Assim, o corte de gastos do Estado foi apontado pelos neoliberais como única saída para o equilíbrio da economia, pois entendia-se que o estado de bem-estar social seria oneroso, inflacionário e prejudicial ao crescimento econômico. Dessa forma, seria necessário suprimir ou reduzir os gastos com saúde, educação, habitação, previdência social, ficando a cargo dos agentes privados oferecer esses serviços custeados pelos próprios usuários. Assim, a tendência nos últimos anos, final do século XX e início do XXI, tem sido revisar o estado de bem-estar. O sistema de proteção social no Brasil, no campo da previdência social, foi organizado inicialmente através da Lei Eloy Chaves, em 1923, com a instituição das Caixas de Aposentadoria e Pensões, as CAPs. Entretanto, não era de responsabilidade do Estado, pois era um contrato entre empregadores e empregados. Os institutos de aposentadorias e pensões dos industriais e APIs foram criados em 1933 e 1938. Esses institutos cobriam os gastos relacionados à velhice, doença, morte, invalidez, serviços de assistência médica, pensões e auxílio-doença. Apesar da criação de diversos institutos e reformas ocorridas até a década de 1970, somente tinham acesso aos seus serviços os trabalhadores formalmente ocupados. Porém, após 1980, em função da atuação de movimentos sociais, ocorre a criação de um modelo de seguridade social oriundas das políticas de previdência social, assistência social e saúde. A política de previdência social até 1988 esteve sempre atrelada ao trabalho de caráter contributivo, sustentado pela lógica do seguro. Com a promulgação da Constituição Federal, a política de saúde se desvincula dos mecanismos anteriores e passa a ser considerado como direito universal.
Já a política de assistência social, apesar de constar como direito universal de caráter não contributivo na lei maior, contraditoriamente é necessário que se prove a situação de pobreza ou que comprove a incapacidade para o trabalho para ter acesso a ela. Como vimos anteriormente, na década de 1980, com a crise global, ocorre a reestruturação orientada pelo modelo político neoliberal que no Brasil direciona para a redução do papel do Estado na década de 1990. A Constituição Federal de 1988 traz no capítulo 2, referente à Seguridade Social, que esta compreende um conjunto integrado de ações que assegure os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, e que é de competência do poder público organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. A Constituição Federal de 1988 representou avanços significativos na proteção social aos brasileiros. Pode ser apontados, por exemplo, a equalização dos benefícios previdenciários dos trabalhadores rurais aos dos urbanos, benefícios sem contribuição para trabalhadores com mais de 65 anos ou portadores de deficiência, respeitando os devidos critérios, ou seja, o benefício de prestação continuada. Vamos fazer um histórico da Constituição Cidadã de 1988 ao governo Lula. Em 1988, a promulgação da Constituição Federal garantiu amplos direitos sociais a toda a população. Percebemos que desde então houve avanços e retrocessos. Em 1989, no governo Fernando Collor de Mello, ocorreu a transformação do Instituto Nacional de Previdência Social em Instituto Nacional do Seguro Social. Nessa época, ocorre a retomada da proteção social como mérito, caráter contratual e individual. No governo Itamar Franco, houve a permanência das políticas de saúde, previdência e assistência social em ministérios independentes. Um fato bastante positivo foi a cobertura previdenciária aos trabalhadores rurais. Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, 1995-1998, os investimentos sociais permaneceram submetidos às políticas de ajuste macroeconômico e redirecionados para programas sociais focalizados. O desempenho do gasto social nos governos de FHC foi um pouco melhor do que o das duas gestões que lhe antecederam, especialmente no primeiro mandato, 1995-1998. Investimento em política ou programa social, como os mais pobres, os portadores de deficiências, os idosos ou qualquer outro grupo delimitado segundo critérios. O governo Lula preferiu manter a mesma orientação de seu antecessor, de focalização dos gastos sociais. O carro-chefe de sua política no setor tem sido o programa Bolsa Família, voltado aos segmentos mais pobres. Bem, nessa unidade discutimos alguns conceitos como o conceito de pobreza, desigualdade, exclusão e cidadania. Foi realizado ainda um histórico acerca da evolução das políticas sociais no mundo e no Brasil. Esse debate é essencial para o entendimento da conformação dessas políticas na atualidade e dos problemas sociais contemporâneos. Um abraço a todos.